Saudações, turminha! Tudo bem com vocês? Bom, sejam todos bem-vindos ao canal de Nutrição Animal Fácil, tá? Aqui nós estamos postando as aulas de nutrição de não ruminantes, aquapa e a formulação de rações, dietas e suplementos para animais. Bom, essa aqui é a segunda parte do vídeo de análises especiais. Aqui nós estamos falando de um assunto muito importante dentro da disciplina de análise e controle de qualidade dos alimentos para animais, que é o assunto de análises especiais, onde nós estamos abordando aí análises importantíssimas para a fábrica de ração e para a pesquisa, que são atividade ureática, solubilidade em KH e digestibilidade in vitro. Nessa segunda parte do vídeo, nós vamos falar bastante sobre os métodos de digestibilidade in vitro, tanto para a fábrica de ração quanto para a pesquisa, ok? Então, nós vamos compartilhar a nossa tela aí. Se você não viu ainda a primeira parte, corre lá e vê para você entender melhor, ok? Sobre os métodos de digestibilidade in vitro, eles simulam as condições digestivas dos animais. Vocês vão ver que o objetivo nosso da digestibilidade in vitro é não trabalhar com animais fazendo experimentos mais fáceis, rápidos, práticos, gastando muito menos, ok? Esses experimentos, esses ensaios, essas provas vão ser muito mais rápidas e vão te dar uma noção da qualidade daqueles nutrientes que você está avaliando. Bom, além disso, esses experimentos de digestibilidade in vitro também podem predizer a digestibilidade dos nutrientes. Olha que legal, né? Muitas vezes, para me ver a digestibilidade daquele nutriente de uma maneira real, eu preciso fazer um ensaio de digestibilidade. Só, gente, que ensaio de digestibilidade é caro, é trabalhoso, normalmente feito aí a nível de pós-graduação, ok? É muito complicado dos pesquisadores realizarem isso. E hoje a gente sabe que a verba para pesquisa está cada vez mais baixa. Então, a gente pode fazer essa predição através dos ensaios de digestibilidade in vitro, conforme a gente vai mostrar para vocês, ok? Mesmo porque os ensaios de digestibilidade in vitro têm alta capacidade para predizer as condições digestivas dos animais, né? Bom, existe uma certa diferença, é óbvio, do ensaio in vivo para o ensaio in vitro, ok? Quando a gente trabalha in vivo com essa expressão, né? A gente está querendo dizer que é com os animais a campo, isso te dá o valor de digestibilidade do nutriente real, porém, conforme eu falei para vocês, é muito mais pertinente atualmente a gente trabalhar com avaliações in vitro, tá? Existem algumas diferenças, principalmente nos valores. Talvez o valor que você encontra em vivo vai ser diferente do valor in vitro, mas é óbvio que deve haver uma equação ligando esses resultados, ok? Você faz a digestibilidade in vivo com animais a nível de campo e a digestibilidade in vitro você faz no laboratório simulando as condições, ok? Bom, vantagens dos métodos in vitro. São mais práticos, são mais rápidos, ok? Menos trabalhosos, você gasta muito menos, são muito econômicos e você consegue avaliar um turbilhão de alimentos, vários alimentos, de uma maneira muito rápida. Por isso, atualmente, né, as instituições de pesquisa têm gostado muito desses métodos in vitro, ok? Você gasta muito menos, você vai e faz vários experimentos, ok? E não vamos esquecer também pelo lado do bem-estar animal, né? Não podemos esquecer que hoje a manutenção de animais nas instituições de ensino e pesquisa, além de ser muito cara, né, tem também todo um aspecto ético envolvido. Então, cada dia que passa está mais difícil a gente ficar mantendo os animais para ensaio de digestibilidade. E assim, torna-se vantajoso a utilização de métodos que simulem a digestibilidade nesses animais. Além de que, é óbvio, isso tudo pode estar associado com o melhoramento de plantas, onde eu posso ter várias e várias cultivares daquela mesma espécie,
ok? E eu posso avaliar essas cultivares de uma maneira muito rápida para ver qual que é a cultivar mais promissora. Isso a nível prático, se eu fosse utilizar digestibilidade em vivo, me causaria muito trabalho, tá? Um experimento muito complicado, longo, e a gente sabe que dependendo da espécie animal que você trabalha, isso pode ser muito oneroso para a instituição de ensino e pesquisa. Então, de uma certa maneira, vejam vocês, a partir de tudo que a gente já apresentou, que há uma tendência a se utilizar mais ensaios de digestibilidade in vitro, ok? E é claro, óbvio, que esses ensaios vão nos dar estimativas. O valor real a gente obteria a partir do ensaio de digestibilidade in vivo, ok? Só um detalhe, nesse mesmo canal, nós vamos também gravar a aula de experimentação e nutrição de não ruminantes. E aí, é claro que a gente vai falar dos ensaios de digestibilidade em vivo nessa aula que a gente ainda vai gravar para esse canal. Bom, para que esses ensaios de digestibilidade in vitro sejam validados, sejam importantes, é óbvio que tem que ter uma boa correlação com a digestibilidade real, ok? Não precisa dar o mesmo valor, gente. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que tem que ter uma boa correlação matemática. Essa correlação, esse fenômeno, vai ser explicado através de uma equação que vai ter um coeficiente de determinação preferencialmente elevado. Por exemplo, eu estou querendo determinar o valor de digestibilidade in vivo a partir da digestibilidade in vitro. Eu faço no laboratório a digestibilidade in vitro, que é mais rápida, mas eu quero determinar o valor de digestibilidade real. Então, eu uso uma equação e essa equação tem que ter um R2 adequado. Quanto maior esse R2, quanto mais próximo a 1, melhor será a equação para explicar esse fenômeno biológico, ok? Esse R2 é uma espécie de confiabilidade, acurácia daquela equação, e quanto mais alto, melhor ele vai ser, né? Então, quando, por exemplo, eu estou elaborando equações para aquela pesquisa que eu estou fazendo, para essas equações serem validadas, é óbvio que eu vou pegar resultados de digestibilidade em vivo e confrontar com resultados de digestibilidade in vitro, elaborando assim uma equação de regressão. Bom, então depois de apresentado esta longa introdução, a gente vai falar sobre 3 métodos de digestibilidade in vitro. Nós vamos falar do primeiro, que é aplicado às fábricas de ração, a digestibilidade in vitro para farinhas, ok? De origem animal. Depois, 2 métodos muito utilizados na pesquisa, que é a digestibilidade em forrageiras, pelo método tradicional, que é o método que a gente chama de Tilley-Terry, que foram os pesquisadores que desenvolveram isso lá na década de 60, tá? E a digestibilidade utilizando o método da produção de gases, que são métodos mais modernos, principalmente o método que eu vou apresentar para vocês, que é o método de Maurício. Bom, vamos começar pela digestibilidade em pepsina. O que é essa tal digestibilidade em pepsina? É um método que a gente faz a nível de fábrica de ração para avaliar o grau de digestibilidade, o processamento, a qualidade dos subprodutos de origem animal, ok? Para a gente entender isso melhor, nós não podemos esquecer que a proteína bruta não nos dá um fator, não é um parâmetro, né, diretamente relacionado com a qualidade da proteína. O nível de proteína bruta apenas reflete a quantidade de nitrogênio que você tem naquela amostra, né? Esse nitrogênio pode vir de péssimas fontes proteicas, que mesmo assim você vai ter pode ter um nível ótimo de proteína bruta. Além disso, não podemos esquecer que a ureia, que pode ser adicionada às rações, principalmente de suínos e aves, como forma de elevar a proteína, ela não vai ser quantificada como nitrogênio não proteico, e sim como proteína bruta. Em resumo, muitas vezes a proteína bruta não é suficiente para você ter uma ideia da qualidade dessa proteína, ok? Então, deve existir alguns métodos que vão te apontar a qualidade dessa proteína, né?
Um deles é o que eu estou falando para vocês, que é a digestibilidade em pepsina. A pepsina é um conjunto de enzimas específicas. Nos animais são produzidas, ok, a nível de estômago, ok, e atuam, são o início da digestão das proteínas. Elas pegam as proteínas, que são macromoléculas enormes, e vão quebrando em pequenos peptídeos para depois as proteases pancreáticas continuarem o processo de digestão, ok? Então aqui nós estamos falando de uma enzima, ok? Que é produzida no corpo e que aqui a gente vai utilizar no laboratório para simular a digestão a nível de trato gastrointestinal. Bom, quais são os materiais analisados nessa digestibilidade em pepsina? Farinhas animais, principalmente, ok? Vejam então que nessa aula como um todo a gente falou de vários testes para ingredientes proteicos. Nós falamos de atividade ureática, solubilidade em KOH, para subprodutos da soja. Falamos de teste Eber, teste de acidez, ok? Para farinhas animais e a digestibilidade pepsina, complementando essa ideia, ok? Bom, para finalizar, quanto maior o processamento, menor será a qualidade proteica, óbvio. Gente, a gente tem que entender que os produtos animais, a nível de indústria, eles devem ser processados de maneira adequada, tá ok? Deve haver um equilíbrio nesse processamento. Não pode processar demais, porque isso prejudica a qualidade nutricional, nem processar de menos, porque também prejudica a qualidade nutricional, ok? Bom, aqui só para mostrar para vocês um experimento antigo, tá? Mas que é clássico para mostrar esse tipo de problema. Quando farinhas animais, ok? No caso a farinha de carne e ossos, foi processada a um nível excessivo, que aqui nós estamos chamando de 160 graus, eu não sei o tempo, porque o tempo também influencia nessa questão, houve um menor nível de aminoácidos essenciais, ok? Para os animais. Então isso aqui reflete, mostra para a gente que a digestibilidade do aminoácido está relacionado com o grau de processamento desse produto, ok? A nível de indústria. Aqui provavelmente o valor, a temperatura correta, ok? Aumentou-se a temperatura, cai a digestibilidade desses aminoácidos, e quando você trabalha com a temperatura muito excessiva, a digestibilidade cai muito. Aqui, se esse experimento tivesse avaliado também o desempenho animal, vocês iriam ver que o desempenho, no caso, o ganho de peso diário, tende a diminuir, ok? E a conversão alimentar, o valor numérico, tende a aumentar. Ou seja, o animal gasta mais ração, ele consome mais ração para ganhar a mesma quantidade de peso, ok? Então, em resumo, o processamento excessivo das farinhas animais é muito prejudicial e denigre muito a qualidade da proteína, ok? Bom, a metodologia analítica para isso está descrita aí, conforme eu venho sugerindo, o Compêndio Brasileiro de Alimentação Animal. Aqui, vejam que é uma edição antiga do compêndio, tá? A gente tem também a edição de 2005 na nossa escola, embora nós não temos nenhuma outra edição mais moderna. Eles lançaram, mas a gente não conseguiu adquirir, ok? Ela recomenda, então, esse procedimento para farinha de pena, farinha de penas e vísceras, farinhas de vísceras, farinha de carne, farinha de peixe e farinha de sangue, ou seja, subprodutos animais. Aqui a concentração da enzima pepsina para cada uma desses ingredientes. Bom, pessoal, agora a gente vai falar então a respeito da digestibilidade em forrageiras, ok? Que foi muito pesquisado. Foi muito pesquisado, ok? Desde a década de 60, quando surgiu o método mais comum, que é o método de Tilly-Terry, ok? Isso vem sendo muito pesquisado e é óbvio que esses estudos, esses trabalhos, contribuíram muito para a gente ter a nutrição de ruminantes, né, da maneira que a gente tem hoje. Contribuíram demais. Mesmo porque a gente sabe que trabalhar com ruminantes é muito caro e trabalhoso. Manter animais ruminantes em um ambiente de pesquisa pode ser complicado, ok? Então, esses testes que eu vou mostrar para vocês agora
Diferente do teste anterior, é mais aplicado à pesquisa científica com a nutrição desses animais, ok? O teste de solubilidade em pepsina era mais aplicado à fábrica de ração. Bom, por que a gente vai fazer, então, a digestibilidade in vitro? Para economizar tempo, economizar dinheiro, ok? Simular as condições digestivas dos animais, avaliando uma grande quantidade de ingredientes ou alimentos para os animais de uma maneira rápida, ok? Aqui nós estamos pensando sempre em praticidade, não se esqueça. Bom, o método de Tillietry é o método tradicional, ok? E a partir do Tillietry foram feitas diversas adaptações desse método para os animais. Eu mesmo utilizei esse método de Tillietry, adaptando ele para coelhos durante o meu doutorado, tá? Ele foi pesquisado também para avestruz, para suínos, para cavalos, tá? Ele foi adaptado para utilizar fezes de bovinos ao invés de líquido ruminal. Então, esse método, ele é antigo, os pesquisadores brasileiros e do estrangeiro também pegaram o método e destrincharam para várias espécies, proporcionando também várias adaptações interessantes, ok? Ele é um método gravimétrico. O que é um método gravimétrico? É um método que avalia a diferença de peso entre antes e depois, né? Se você tinha, por exemplo, 1 grama e depois resta 2 gramas, quer dizer que você vai considerar essa diferença, o que desapareceu, nos seus cálculos, ok? É um método que baseia, então, na diferença de peso. Bom, embora esse método proporcione também o estudo da cinética de fermentação, é um método muito trabalhoso quando você quer utilizar isso, de difícil estudo, conforme a gente vai ver, tá? Para a gente entender isso melhor, a cinética de fermentação mostra como é a fermentação ao longo do tempo. Se nas primeiras horas essa fermentação é muito elevada, depois ela cai, depois ela volta a subir. Para você estudar isso, você vai fazendo leituras ou fazendo análise a cada intervalo de tempos. Para você estudar essa cinética com Tillietry, fica muito mais complexo. Existem métodos melhores, como a produção de gases, que a gente vai falar daqui a pouco, quando o objetivo é estudar a cinética de fermentação, ok? Bom, aqui é o Tillietry tradicional, ok? Onde esse Tillietry também é chamado de método dos 2 estágios, das 2 etapas, onde a gente primeiro extrai o material do ruminante. Aqui nós temos esse equipamento, mas é óbvio, aqui nas escolas brasileiras é muito mais comum a gente trabalhar com animais fistulados, ok? É um animal que tem uma comunicação direta entre o meio externo e o rumen, ok? E é claro que isso tem um tampão. Você tira o tampão, enfia a mão dentro do rumen e coleta esse material, esse inóculo, ok? Você vai deixar esse material por 48 horas, tá? Simulando a digestão ruminal, e depois, numa segunda etapa, você vai trabalhar com a digestão ácida em pepsina durante 24 horas. Determina a cinza disso e depois você tem uma equação para verificar o quanto que desapareceu, ou seja, a digestibilidade in vitro. Esse aqui seria o Tillietry completo, lembrando, é de certa forma trabalhoso. Para vocês terem uma ideia, aqui nós temos esses frascos, cada frasco deste é uma réplica, ok? De um mesmo alimento. Normalmente a gente trabalha com 3 réplicas para avaliar cada alimento. É um método trabalhoso, mas que é possível avaliar, principalmente quando o objetivo é avaliar somente a digestibilidade in vitro, não a cinética ruminal, ok? Bom, é óbvio que aquele primeiro método desenvolvido por Tillietry, ele é muito trabalhoso. E muitas vezes no laboratório você tem dezenas, centenas de amostras para você analisar. Se você depender do Tillietry, depender da estufa, depender de vidraria, é muito complexo. É muito complexo e trabalhoso, ok? Então é óbvio que ao longo das últimas décadas, algumas empresas desenvolveram equipamentos, ok? Importantes para esse tipo de análise, como, por exemplo, alguns sistemas da Ancon. A Ancon também desenvolveu equipamentos importantes para análise de fibra, ok? E esses equipamentos hoje estão presentes em grande parte dos laboratórios de pesquisa,
ok? Então, aqui é o sistema DAISY 2 da Ancon. A gente pesa a amostra e deixa dentro desse saquinho. Esse saquinho vai conter, ok, a solução de saliva artificial mais inóculo que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Ok? Então, aqui, ó, se você chega hoje num laboratório de pesquisa que faz digestibilidade, se eles utilizarem o método de Tillitere, provavelmente você vai encontrar esse equipamento aqui, ou o mais moderno, desenvolvido pela Ancon, ok? Bom, como que nós vamos garantir as condições experimentais? Nós estamos falando que a gente está simulando as condições experimentais dos animais, mas como é que nós vamos garantir? Por exemplo, como garantimos a temperatura? A temperatura é garantida em estufa, quando a gente trabalha com o método do Tillitere, ou o próprio equipamento DAISY da Ancon, ele já aquece e mantém a temperatura de uma maneira bem controlada. Essa temperatura vai ser importante para simular a temperatura do animal, por exemplo, 39 graus em bovinos, né? Bom, anaerobiose. Como que nós vamos simular a anaerobiose? É complicado, mas a gente simula injetando uma grande quantidade de CO2 naqueles líquidos que a gente está trabalhando. A todo momento, quando você está trabalhando com esses métodos, você tem que ter uma mangueirinha, tá, injetando CO2 em todos os líquidos que você está trabalhando. Bom, como que nós vamos garantir os micro-organismos? O rumen, ele tem muitos micro-organismos, ele tem bactéria, tem fungos, tem protozoários. Como que a gente vai simular isso no laboratório? Bom, aí nós vamos coletar inóculo ruminal, ok? Esse inóculo ruminal pode ser coletado diretamente por uma fístula ruminal ou através de outros equipamentos. Alguns métodos alternativos utilizam também fezes de animais. E não vamos esquecer, conforme eu comentei com vocês, que esse método foi adaptado para várias espécies, né? Eu mesmo trabalhei com adaptação para coelhos, mas também eu lembro, quando eu fiz uma revisão bibliográfica sobre esses métodos, havia pessoas que trabalhavam com suínos, com avestruz, com cavalos e vários outros animais, ok? Bom, e como que eu vou garantir o pH? Lembre-se que a saliva do ruminante, ela tem efeito tamponante, ok? E ela, esse efeito tamponante, ele mantém o pH de maneira adequada. Além disso, é óbvio que existe ali naquele meio vários minerais importantes para a manutenção dos micro-organismos que lá estão. Lembre-se que nesse ambiente vai ser produzido ácido graxo volátil, ácido graxo de cadeia curta que vai tender a acidificar o pH. Então é óbvio que nós temos que simular, tá, a ação tampão da saliva do ruminante. Então nós vamos utilizar uma solução de saliva artificial que a gente pode fazer no laboratório. Aqui é um exemplo, ok? Existem várias. Aqui a solução de McDougall, existe a solução de Teodoru, existe a solução de Minnesota, existem vários tipos de solução que são, na verdade, verdadeiras fórmulas, receitas prontas para você preparar e multiplicar isso no laboratório. Isso também é chamado de saliva artificial ou buffer, ok? Bom, vamos falar, a gente falou agora do Tillitere, vamos finalizar falando do teste de digestibilidade em forrageira com a produção de gases. É um método muito interessante para mim avaliar a cinética de fermentação. E é óbvio que isso pode ser muito aplicado aí na pesquisa, ok? Nós precisamos entender inicialmente que a partir da fermentação gera-se várias substâncias, né? Ácidos graxos de cadeia curta, né? Proteína microbiana, enfim, a fermentação ela é muito importante para a saúde daquela câmara fermentativa em questão. E ela gera também alguns gases, como por exemplo o CO2, CH4, o oxigênio, e aí vai, ok? Bom, a ideia seria medir esses gases, podendo se medir a pressão ou volume. Os primeiros métodos mediam volume e a gente vai ver que houve adaptações medindo a pressão, ok? Então aqui o volume e a pressão a gente vai quantificar e é óbvio que isso tem uma relação direta com a digestibilidade, que tem uma relação direta com a qualidade desse alimento para os animais.
Bom, um método muito interessante que a gente pode trabalhar a nível de pesquisa, muito utilizado lá na UFMG, tá? A gente tem alguns ex-alunos aqui de Bambuí que trabalharam com isso na pós-graduação, e a gente vê que esse método tem uma aplicação, foi reproduzido em outros laboratórios, e a gente faz questão de apresentar. É um método desenvolvido pelo Rogério Maurício, em 99, que é o método da produção de gases. O que é isso? Eu vou medir a produção de gases, eu poderia medir a partir do volume, a partir de seringas, um êmbolo que sobe a partir da pressão, mas ele sugere você medir internamente a pressão gerada a partir de um frasco, ok? A partir da fermentação, um frasco fechado vai gerar uma certa quantidade de gases e você vai medir essa pressão. E ele vai transformar isso, então, através de equações, considerando a pressão atmosférica do local, né, considerando uma série de parâmetros. Isso vai ser transformado em volumes. E como você faz isso em intervalos definidos, você vai poder estudar muito bem a cinética de fermentação, conforme os gráficos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ok? Bom, pode ser, é claro, também uma importante ferramenta na seleção de cultivares. Exemplo, uma aplicação muito importante desse método. Olha só, imagina que uma empresa desenvolveu 40 cultivares diferentes. Como é que eu vou avaliar esses 40 cultivares? Na prática, para os animais é complicado. A nível de digestibilidade in vivo, isso seria impossível. Então, é uma aplicação muito clara de como essa análise pode ser aplicada ali num programa de melhoramento, por exemplo. Bom, então aqui nós temos uma imagem, né, do método de produção de gases. Aqui nós temos um frasco, né? Esse frasco é mantido dentro de uma estufa com temperatura controlada. Esse frasco aqui contém a solução de saliva artificial, contém inóculo, ok? Contém a amostra que você está analisando, e é óbvio que nessas condições, isso aqui vai gerar gases. Esses gases geram uma pressão interna, essa pressão interna é lida, então, através de um sensor, e você depois vai registrar isso. Depois de fazer essa leitura, você libera essa pressão para você avaliar em outro procedimento. Aqui, por exemplo, eu posso avaliar a minha fermentação de hora em hora, ou eu posso avaliar a cada 2 horas, ou eu posso ter um espaçamento maior conforme a evolução da minha fermentação. Aqui um gráfico que nós conseguimos a partir da aplicação dessa técnica, estudando a cinética ruminal de alimentos para coelhos, ok? Vejam aqui que a gente fez leituras a cada 2 horas, olha só, até as 24 horas. Quando se trabalha com ruminante, há uma tendência de se fazer intervalos maiores durante um tempo maior, ok? Então, aqui a gente avaliou de 2 em 2 horas. A gente percebeu, por exemplo, que a maior parte do material fermentado será fermentado entre 4 e 8 horas, ok? Mas que depois, entre 14 e 16 horas, vai haver uma elevação aqui na produção de gases, originada principalmente a partir de carboidratos que têm um pouco mais de dificuldade para serem fermentados, como, por exemplo, a celulose. Aqui carboidratos como as hemiceluloses, o amido, que são facilmente fermentados, e aqui a hemicelulose. Ou seja, aqui é um exemplo claro de estudo, né, da cinética de fermentação desses alimentos. Bom, aqui outro exemplo prático de aplicação disso, tá? Eles avaliaram a produção acumulativa de gases de 4 híbridos de sorgo, ou seja, mediam de tempo em tempo e iam somando a quantidade de gases. A gente vê que a fermentação ela é muito alta aí no início, nas primeiras horas, ok? Depois, é claro que ela tende a se estabilizar. Aqui foi avaliado até as 96 horas. Bom, nesse exemplo prático, se percebe que a cultivar BR-601 proporciona uma maior quantidade de gases, sendo isso importante para você escolher qual cultivar pode ser a melhor a nível de campo, a nível de animal, ok? Bom, quando a gente está trabalhando em sala de aula, né, a gente deixa esse exercício para os estudantes, que é muito importante para ele verificar, né, como que a gente pode relacionar valores in vivo e in vitro.
Gente, o Excel faz isso de maneira muito prática. A partir do momento que você inclui os dados in vitro e os dados em vivo, você pode relacionar isso através de uma equação, de preferência com um R2 elevado. Então, aqui eu estou dando a sequência, estou dando exemplos de dados in vitro e dados em vivo. Eu quero saber qual que é a relação matemática entre isso, ou seja, qual que é a equação que liga esses pontos, bem como o R2 dessa equação. Então, fica aí o exercício para vocês darem um pause, copiarem esse exercício e tentar fazer a nível de Excel. Qualquer dúvida, deixa aí debaixo nos comentários que a gente pode. Pessoal, então essa aí foi a aula sobre análises especiais, onde a gente falou basicamente de solubilidade em KH, atividade ureática e métodos de digestibilidade in vitro. Eu agradeço todo mundo pela paciência, por ter assistido até aqui, agradeço e peço para fazer inscrição aí no canal, para ajudar na divulgação do nosso trabalho, bem como para receber também os nossos vídeos. Muito obrigado e valeu!